Oi, começando mais um papo encorajador. Toda semana aqui um encontro especial para falarmos sobre o tema da educação e parentalidade encorajadora. E o tema dessa semana é a importância do autoconhecimento na parentalidade. Nós vamos bater um papo hoje com a Cris Malíris, com a Cristiane Magalhães Pires, que é um dente de leão, que é educadora parental, facilitadora do programa Encorajando Pais. E a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê que os pais precisam buscar esse autoconhecimento para que possam exercer a sua função na parentalidade da melhor maneira possível, para que eles possam extrair o seu melhor e dar o seu melhor aos seus filhos, despertando o potencial desses filhos também. Então eu já te convido a compartilhar esse vídeo aqui com outras pessoas para que você nos ajude a espalhar essa nossa mensagem, para que a gente possa alcançar cada vez mais famílias, impactar cada vez mais famílias e encorajar os pais. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu já chamar aqui a Cris para participar com a gente, que eu vi que ela já chegou. Aqui, Juliana, Rosilene, Cristina, bom dia, Cris, Olá, bom bem-vinda. dia. Você me ouve bem? Agora tô que eu aumentei meu volume aqui para ouvir. Ah, perfeito. Seja muito bem-vinda, Cris, a esse nosso papo encorajador, para a gente bater esse papo aí tão importante, falando sobre a importância do autoconhecimento no exercício da parentalidade. Eu vou pedir para você começar se apresentando para o pessoal. Ai, bom dia, gente, para todo mundo. Quero agradecer a você por estar aqui, por transmitir para nós esse conhecimento tão precioso que traz a transformação para nós em primeiro lugar. E a gente sente esse crescer, né, interno, e a gente transmite isso para os nossos filhos com muito mais naturalidade. Eu sou, então, a Cristiane Pires. Eu sempre uso esse nome Cris Malíris, porque é a redução do meu sobrenome inteiro. Eu falo sempre isso porque eu trago a mãe e o pai junto com o marido no final, que Que é quando a bom. gente vai estar no final, né? Só nós dois. Eu gosto de brincar com isso porque traz também essa célula familiar ali, né? De onde ela vem e para onde ela vai. Então, eu sempre uso esse nome para poder também falar sobre isso, a importância disso. A minha formação inicial é na fisioterapia hospitalar. Eu, há pouco tempo, decidi não estar mais dentro de CTI para conseguir chegar nas pessoas antes que elas chegassem onde eu estava. Então, eu decidi voltar para a educação, porque no início da minha vida eu trabalhei como professora. Eu era professora de informática numa escola infantil. E aí, depois de ter esse retorno, eu sempre comecei aqui no Instagram mesmo a falar sobre educação de filhos, porque era o que eu estava vivenciando com os meus filhos. Então, quando eu fui buscar as formações, encontrei a educação parental, eu falei, é isso que eu preciso, porque eu estou falando com pais aqui sobre a saúde dentro da família para educar filhos. E essa saúde vem através da liderança da família, que são os pais. Então, eu encontrei o seu Instagram com essa formação e até falei com você, não demorei muito para decidir quando vi os conteúdos e a forma como você transmite. Então, rapidinho entrei na turma 10, eu sou aluna, fui aluna da turma 10, né? E estamos juntas aí nesse propósito de espalhar essas sementes de encorajamento que vem de encontro a tudo que eu já vivia com a minha família, né? De encorajar os filhos, de querer que eles sejam aquilo que eles nasceram para si, né? O máximo que eles puderem, né? O melhor, aquilo que a gente vai buscando no dia a dia. Então, essa sou eu, a Cris que sempre ajudou pessoas, sempre gostou de cuidar de gente. E agora eu estou aqui na internet também fazendo isso. Sim, então, da fisioterapia para a educação parental, né? E vem fazendo esse trabalho lindo, de fato, contribuindo com essa construção de um mundo melhor, né? Através desse encorajamento dos pais.
E eu acho que é bacana e já fazendo você começou falando dessa transformação, né, que você, enquanto mãe, também vivenciou e que te despertou esse chamado para falar sobre isso para outros pais, né, de levar isso que você estava aprendendo sobre educação dos filhos para outros pais também, né? E eu acho que é importante esse movimento, né? A gente sempre fala do estudar para educar, né? E estudar nos dois sentidos, da teoria, do desenvolvimento em relação ao filho e esse estudar a si mesmo, né? Acho que é legal a gente começar falando um pouquinho do porquê, né? Qual que é o papel dos pais na educação dos seus filhos, lá desde a infância, né? Essa referência que os pais são na vida dos filhos e a importância, então, deles buscarem esse conhecimento, né, Cris? Isso. A gente nunca, de uns tempos para cá, que a gente começou a perceber isso, mas a gente antigamente não pensava sobre estudar para educar filhos, porque tudo sempre foi muito na intuição, né? A gente sempre, hoje em dia, a gente ainda encontra pessoas que ainda falam assim, não preciso disso, isso já vem, né, internamente, a gente já faz. Só que o que a gente faz é exatamente o que a gente aprendeu. E aí precisa avaliar se o que a gente aprendeu está condizente com o que é a atualidade, né, do que a gente vive hoje. São épocas diferentes, das famílias diferentes. A época que os meus pais viveram foram com os meus avós, numa outra época totalmente diferente, né, um pouco diferente em relação às interações sociais. Eles vivenciaram experiências que eram de acordo com a história que estava se passando naquele período. E hoje nós vivemos uma história diferente. E essa intencionalidade na educação tem a ver com essa história que nós vivemos hoje. É outra célula familiar. Eu acho que o mais importante é isso, é a gente perceber que uma família vai gerando outra. Então, quando os nossos filhos crescem, a gente também tem que se colocar, saber se colocar no nosso lugar, porque os nossos filhos vão direcionar as suas próprias famílias. Então, eu vejo que é uma consequência natural, mas que se a gente não se perceber, não se educar, né, não se regular, a gente pode não extrair o melhor desse momento que a gente está, na fase da vida que estamos passando, né? Então, quando a gente fala de educar para cuidar, né, para educar, né, de estudar para educar, a gente não está falando que existem pais, vou usar a palavra burros, não é isso. Mas não é pelo sentido negativo da coisa, mas no sentido positivo. Vamos estudar para fazer o melhor que podemos fazer. É claro que a gente tem, né, muitas notícias de muita violência acontecendo nos lares. E não tem como a gente não falar disso. Mas isso é reflexo de tudo que foi vivenciado num passado. E é esse passado que precisa ser ressignificado, né? Os pais precisam estudar-se, conhecer a si mesmos, porque muitas coisas aconteceram enquanto nem o cognitivo deles ainda estava amadurecido a ponto de se lembrarem de coisas que aconteceram. E aí, quando entram nessa rota, né, de se conhecer, acabam se deparando com esses comportamentos que estão na memória por causa de coisas que aconteceram sem lembrar, sem estar no seu consciente, né? E aí, quando os pais começam a se estudar, se avaliar e relembrar de coisas que não estavam tão acessíveis, mas por conta do estudo, do acesso, eles começam a se acessar também, acessar a si mesmos, a dar valor àquilo que está dentro de si, para cuidar daquilo que está dentro de si. E aí, depois desse autocuidado, dessa regeneração, né, vou chamar assim, do seu eu, você, o pai, a mãe, o líder da família, ele vai liderar-se com muito mais qualidade de vida para conseguir também transmitir esse mesmo ensino com qualidade para os seus filhos. É muito interessante, e diversos autores falam sobre isso, né? Eu lembro de uma citação assim da Laura Gutman, que ela fala que
enquanto os pais não olharem para a sua própria história, para suas feridas da infância, para suas necessidades não atendidas, para suas questões não resolvidas, eles continuam perpetuando esse ciclo, né, em relação aos filhos, né? O Daniel Siegel, que é um neurocientista, inclusive a gente vai estudar o próximo livro no Cuore, né? É um livro maravilhoso dele que fala muito sobre essa narrativa que nós temos enquanto adultos da nossa própria história e como que isso vai influenciar na vida, na relação com os filhos, né? E o quanto esse ponto que você trouxe, né? Essas experiências inconscientes que nós vivemos e que ainda permanecem aqui não resolvidas, o quanto isso vai se perpetuando através de práticas, das nossas práticas parentais, nos nossos relacionamentos como um todo, né? Mas trazendo aqui para essa relação com os filhos. Então, quando a gente traz para a consciência, quando a gente tem essa se torna mais consciente mesmo da nossa história, né? A gente ganha um espaço e ganha mais recursos internos para agir de uma forma mais intencional, né? Quebrando ciclos de autossabotagem, quebrando ciclos de violência, quebrando ciclos de desencorajamento. E aí, como que, se a gente não se conhece, se a gente não tem uma clareza de quais são os nossos valores, de quais são os nossos dons, nossos talentos, nossas fortalezas, nossos pontos de vulnerabilidade, como que eu lido com as minhas emoções, como que eu ajo, o que eu sinto, o que eu penso, né? Se a gente não tem isso, como que a gente vai despertar o nosso potencial, né? Então, enquanto adultos, muitas vezes o nosso potencial também está adormecido. E aí, como que eu vou despertar o potencial do meu filho se eu não conheço o meu próprio potencial, né? Faz sentido para vocês que estão aqui ouvindo, para você, Cris? É como se fosse uma experiência não vivida, né? A tentativa de fazer uso de uma experiência não vivida. O mostrar aos filhos aquilo que eles têm que fazer, mas aquele potencial que está dentro de si mesmo não está reconhecido, não está valorizado. Acho que é a questão do valor, porque às vezes a pessoa até o pai e a mãe, eles sabem quem eles são enquanto pais e mães. Eles amam os seus filhos. E o que a educação parental traz, esse refinamento disso, essa assertividade melhor, porque quando os pais se sentem perdidos ou inseguros naquilo que eles estão transmitindo para os seus filhos, ou então mesmo eles sabem que não dão conta, né? Que também tem quando a mãe sabe que ela não precisa ser uma super mãe, ela sabe que ela tem aquele amor, ela sabe que ela tem a empatia pelos seus filhos. Mas quando ela se sente insegura em determinados assuntos, quando tem alguma demanda específica, né, dos seus filhos, esse potencial que ela não consegue acessar, que a educação parental vem e ajuda ela a encontrar esse melhor que ela pode alcançar. Então, eu acredito que essa parte na educação parental sobre o autoconhecimento, né, porque tem várias vertentes dentro da educação parental, mas o autoconhecimento, eu acredito que é a célula inicial, porque é quando a mãe e o pai são convidados a reconhecerem o valor da liderança que eles têm no lar. Esse valor de liderança, ele foi aos poucos se perdendo ao longo do tempo. Eu não sei se eu posso dizer isso com essa certeza, né? Mas eu percebo que a família foi meio que perdendo um pouco o seu critério de valor. E aí isso veio tirando um pouco a autoridade que os líderes da família têm. Mas por quê? Porque foi se entrando nas práticas parentais incoerentes e inadequadas que trouxeram essa desvalorização pela falta
da autovalorização pelo autoconhecimento, de reconhecer a autoridade que carrega. Então, é um resgate também. Eu vejo a educação parental como um resgate também da liderança parental, porque os pais precisam se ver como esses líderes que são de referência para os seus filhos. Eu ia usar o termo aqui, reis e rainhas, mas são como líderes pomposos. Nós somos referências boas para os nossos filhos. Eles vão seguir o caminho deles, mas eles precisam dessa base, dessa referência que tem valor. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele relembra aos pais e mães o valor que eles têm, que carregam em si, da pessoa que são e da função que exerce na pessoa que são. Eu acho que os pais, eles são sempre essa referência para os filhos, né? E a gente sabe que eles podem ser referências de um modelo a ser seguido, ou muitas vezes o que a gente vê hoje com muitos adultos eu não quero ser igual ao meu pai e minha mãe, né? Eu quero fazer totalmente diferente. Então, muitas vezes os pais são essas referências do que não se fazer, né? Mas de uma forma ou de outra, eles são sempre essas referências, né? E a família, sendo esse núcleo social primário ali da criança, eu gosto de usar uma metáfora da mochila, né? Quando a gente nasce, a gente recebe uma bagagem ali, uma mochila, onde a gente vai acumulando, guardando essas experiências que tivemos ao longo da vida, né? Então, aquilo que os nossos pais estão dizendo, aquilo que os nossos pais acreditam, as experiências na família, no entorno, na comunidade, tudo isso vai formando ali a nossa personalidade, quem nós somos, né? Então, todo esse ambiente, a forma como os pais educam seus filhos, como se relacionam, os valores familiares, tudo isso vai sendo colocado ali naquela mochila e essa criança vai crescendo e vai levando essa mochila para a vida, né? E aí, essa criança que se torna um adulto e se torna um pai e uma mãe, ele vai encontrar um outro adulto ali para formar uma nova família e cada um vai trazer consigo essa bagagem, essas ferramentas. E chega um momento, eu acho que o autoconhecimento é esse momento de olhar para o que tem ali dentro dessa mochila, né? Quais foram as experiências, o que eu internalizei sobre aquilo, quais crenças eu formei acerca de mim mesmo, do outro, do mundo, de como me movimentar na vida, a partir, né, de tudo que foi vivenciado. Então, olhar para essa mochila é esse movimento de se conhecer, né? A gente sempre fala, né, Cris, do foco ser na melhoria contínua, né, e não na perfeição. Porque esse é um outro ponto que confunde muitas vezes os pais, né? Os pais ficam tanto numa hoje, até pelo excesso de informações que nós temos disponível hoje, a gente vive numa era muito privilegiada de termos acesso a tanto conhecimento, mas em contrapartida, se a gente não tem esse conhecimento, muitas vezes os pais ficam ali perdidos, porque são tantas informações que eles falam, e agora? Para que caminho eu vou? Né? Porque estão desconectados de si mesmos, né? E aí, recebendo toda essa enxurrada de informações, ficam perdidos. Então, quando a gente trabalha, né, nesse encorajamento dos pais, é também esse convite para que eles olhem para si, para os seus valores, para as suas crenças, para aquilo que eles querem construir em longo prazo com os seus próprios filhos, para que esse caminho, esse refinamento aconteça, se torne possível, né? Porque senão fica realmente perdido ali, fica muita informação. E eu acho que é esse ponto que você trouxe, né? Que antigamente eram as famílias tinham uma estrutura, valores mais definidos, e isso foi se perdendo com o tempo. E eu acredito que isso se dá por conta desse excesso de informações, né? Tantas coisas acontecendo e os pais perdidos, porque estão desconectados de si,
né? Da sua essência também, né? Inclusive, hoje eu estava na live semanal, né, antes aqui de entrar aqui, estava justamente falando sobre a escolha dos conteúdos. Dei 3 dicas aqui para as pessoas que estavam na live sobre como você abordar se permitir ser abordado pelos conteúdos, porque os conteúdos estão por aí, seja no jornal, no filme, na novela, estava justamente falando sobre isso. E saber escolher, né, os conteúdos que vão formar a sua mente, porque as nossas crenças e a nossa mentalidade vêm a partir daquilo que a gente se alimenta, né? Daquilo que nós percebemos e guardamos conosco. Foi assim desde o início, através dos nossos pais, e agora adultos, nós somos independentes, né? Temos a nossa autonomia para continuar essa formação, para formar as nossas atitudes, os nossos comportamentos de acordo com os conteúdos que nós ingerimos. Eu uso a palavra assim vezes. E aí, esses conteúdos é que vão nos dar essa direção. Porque tudo que a gente internaliza é aquilo que nós vamos praticar, colocar em prática. É essa memória que nós temos. Então, quando a gente fala da ressignificação, é trocar as memórias, né? De fato, a gente substituir atitudes que a gente não quer mais por atitudes novas, né? Um comportamento novo, através de uma rotina, né? Tem todo um, uma sequência de coisas que nós precisamos permitir vivenciar, né? Começa no autoconhecimento, mas tem que terminar na prática daquilo que nós verificamos e compreendemos. Então, eu acho que esse autoconhecimento ele não pode ficar só aí, né? Ele não pode ficar só numa contemplação pessoal, né? Ele precisa ter uma culminância, precisa ter os resultados. Inclusive, foi a terceira dica que eu falei, os resultados disso, desse conteúdo e de toda essa interação social que eu tenho, ele traz para mim quais resultados. E aí eu faço uma avaliação daquilo e eu me comprometo ou eu escolho não me comprometer. Tudo isso está dentro do nosso cognitivo, associado ao emocional, mas quem comanda isso, né, numa mente mais madura, né, que é o convite da educação parental aos pais, é amadurecimento também, autoconhecimento que culmine no amadurecimento, para que a gente A promova mudança de também a comportamento, mudança, né? para que também promova isso para os filhos, né? Então, essa conexão, ela vai até o final do ciclo da aprendizagem. Quando a gente inicia o autoconhecimento, é para iniciar uma aprendizagem. E Sim. essa aprendizagem tem que concluir em um resultado, né? Nós sempre colheremos os resultados daquilo que nos empenhamos, né? Sim, Então, eu eu acho achei que muito legal isso que você trouxe, Cris, não é para se conhecer, para ficar se contemplando, né? Esse não é o propósito também, né, do autoconhecimento. Olha que legal, eu tenho o valor do respeito, né? Mas de nada adianta você conhecer isso se você não pratica o respeito consigo e com o outro, né? Então, muitas vezes as pessoas são viciadas em autoconhecimento, querem descobrir mais sobre si, mas não vão para uma mudança efetiva, né? Que eu acho que é esse o ponto que você trouxe. Então, e eu vejo que quando falando especificamente da parentalidade, por, é, e não só, né? Mas a gente se constitui enquanto seres humanos na relação, né? Eu sou quem eu sou na interação com as outras pessoas, aqui com você, com o meu esposo, com as pessoas que eu me relaciono no dia a dia e os pais com os filhos. E o outro, eu gosto muito da teoria do espelho, né? O outro sempre espelha algo que está invisível ali para mim, que está inconsciente de mim, da minha própria, né, que ainda não está na minha consciência, e eu vejo no outro algo que é meu, muitas vezes. E eu vejo que as crianças, né, quando a gente fala dos filhos, isso é muito mais profundo também, isso é muito mais forte. Então, quando os pais têm um autoconhecimento, fazem esse exercício de trazer essa intencionalidade para se conhecer na prática e não só teoricamente, no dia a dia é meio que
no comportamento da criança, às vezes no mau comportamento do filho, o pai se perguntar: o que disso é meu, né? O que esse comportamento do meu filho diz sobre mim? Porque muitas vezes os pais entram em disputas de poder, os pais entram ali em um conflito com a criança, exigindo algo ou cobrando, né, dessa criança alguma atitude, e isso fala muito mais deles, né? Porque eles têm alguma questão não resolvida em relação a isso. Por exemplo, né, se a criança hoje, se esse filho é uma criança que chora, que fala, que exige, que demanda, que, né, fala o que está sentindo, que coloca para fora a raiva, o medo, a tristeza, né? Uma criança que se expressa ali. E esse pai, na infância dele, ele foi criado com engole esse choro, não pode ficar triste, não pode sentir raiva, né? Então, se esse pai foi criado dessa forma, diante do comportamento do filho, que está ali expressando as emoções dele, esse pai, se ele não estiver consciente das suas questões, ele vai o quê? Repetir esse mesmo comportamento. Como que o meu filho ousa a expressar algo, expressar o que ele está sentindo, se eu, quando criança, eu tinha que engolir o meu choro? E aí, se os pais não fazem esse movimento de falar por que é tão difícil para mim atender a crise emocional do meu filho? Por que é tão difícil para mim lidar com a raiva do meu filho? E aí faz esse movimento de entender o que é dele naquela situação, né? Eu lembro de um casal que eu atendi, que a mãe ela trouxe, né, em uma sessão que ela tinha muita dificuldade em lidar com a raiva do filho. Que quando o filho estava triste, ela ia lá, acolhia, abraçava, dava colo para ele, mas quando ele sentia raiva, era muito difícil para ela acolher, e ela achava uma afronta, achava, né, eles entravam em conflito assim. E aí, nesse movimento de o que essa raiva diz sobre ela, né? O que isso tem a ver com a história dela, essa mãe trouxe, né? Que na infância dela, ela não podia sentir raiva, que ela apanhava do pai quando ela expressava alguma raiva, que ela ouvia que mulher não podia sentir raiva, que o papai do céu ia ficar triste. Então, quando ela pôde acessar essas memórias, olhar para essa experiência dela na infância, ela encontrou na raiva do filho uma oportunidade dela ressignificar a própria relação com essa emoção, né? E eu acho que isso que é o mais lindo, né, Cris? Eu acho que é o detalhe, né? A gente vem falando aqui, né, superficialmente sobre autoconhecimento, e aí você acabou de trazer um exemplo prático disso, que dá para compreender muito bem que são refinamentos. É um detalhe que às vezes está lá escondido e ninguém estava vendo, nem a própria pessoa, né? Nem o próprio pai, nem a própria mãe percebiam que agiam assim porque agiram com eles assim quando eles estavam em aprendizagem e foi assim que aprenderam. Ou não aprenderam, né? No caso dessa mãe, não aprendeu a lidar com o sentimento, com aquela emoção. Por isso que o permitir a emoção é um campo de estudo. Nós estudamos nossos filhos quando permitimos as emoções, né? Nós captamos deles, percebemos deles aquilo que está dentro quando permitimos que saia, né? Se a gente sempre ficar abafando tudo isso, né? Dizendo engole o choro, dizendo que menino não chora, ou todas essas falas que são microviolências, né? Não são vistas como um ato violento, mas que têm as suas causas, né? Que causam a não valorização. Esse é o grande problema, o não dar valor. Quando se dá valor, se presta atenção e ama, porque o amor é atitudinal. Aí vem, além do sentimento, vem a ação. É esse o valor dos pais, a ação, o que eles fazem como atitudes para chegar até
essa criança, esse filho, essa filha que estão manifestando, estão mostrando o que eles estão sentindo. E é importante todo o sentimento, né? Ser acolhido para ser compreendido e ensinado. Exato. E tem um outro ponto que eu vejo muito comum nos pais, Cris, nesse processo, né? O quanto eu acho que é legal a gente trazer um pouco disso, né? O impacto da falta de autoconhecimento e como que isso vai se manifestar ali na relação com o filho também, né? É, eu tenho vários exemplos assim de pais que falavam assim, porque eu não tive, eu queria ter na minha infância fazer balé, né? A mãe fala, eu queria quando criança fazer balé e eu não tive essa oportunidade, então eu quero que a minha filha faça, né? Eu quero que a minha filha faça. Quando criança, eu venho de uma família muito humilde, eu não tinha condições de ter muitas coisas, então hoje eu quero dar tudo para o meu filho, né? E esse é um grande, é um movimento que a gente vê muito comum, né? Muito frequente ali nos pais e que também mostram essa falta do autoconhecimento, né? Porque os pais estão ali projetando nos filhos algo que é deles, né? E eles não estão olhando para a necessidade dos filhos. Eu atendi muitas crianças ao longo aí desses anos no consultório como psicóloga infantil, que a criança ela não queria fazer um determinado esporte, ela não queria tocar um instrumento, ela não queria fazer aquela aula extra, mas ela era obrigada porque os pais queriam quando eram crianças e não tiveram oportunidade, então queriam dar essa oportunidade para o filho, né? Só que o que que acontecia? Eles não estavam olhando para o filho e para as necessidades dessa criança, eles estavam olhando para a criança interior deles que teve um desejo e que não foi satisfeito. E aí esse ciclo é muito comum, né? Faz sentido para vocês? Vocês percebem isso? Eu acredito que Pode essa falar. é a necessidade não atendida da própria infância, né? Mas tem uma regulação aí que precisa atentar. Às vezes a criança, ela não quer, entra numa crença de que ela não tem vontade de fazer nada. E aí tem também esse outro lado, né? Quando a criança começa alguma coisa e está muito animada com aquilo, realmente foi algo que ela escolheu fazer. Eu acho que os pais primeiro têm que avaliar a si mesmos para ver se aquela é uma necessidade pessoal ou se realmente vai fazer bem para os seus filhos aquela atividade. Você citou o balé, né? Vou citar o balé. E aí a criança às vezes quer fazer o balé. E aí os pais vão se empolgam. Olha que bom! Vou vivenciar algo que eu não vivenciei e minha filha também quer, o filho. E aí começa, né, as aulas, animação total. E aí vem a dificuldade, porque toda prática requer um certo empenho, né, uma continuidade e tudo mais. E aí tem que avaliar também se a criança está precisando de encorajamento para continuar naquilo que ela se propôs a iniciar, ou se realmente aquilo foi uma necessidade apenas dos pais e não da criança. Todo o decorrer da educação, ela tem essa necessidade da regulação, por isso que a percepção diária e a educação ali no dia a dia é tão importante, a conexão que faz isso com a gente, né? Essa rotina que nós estabelecemos com os filhos é que traz para a gente esse detalhe, essa percepção daquilo que realmente é necessário para eles. Dar continuidade ou realmente verificar que aquilo foi uma necessidade só dos pais e que os filhos não vão continuar naquilo porque não era para eles. Então, tudo é uma regulação, percepção, estudo das emoções, daquilo que está acontecendo com a própria criança naquele momento, para dar aquele gás certo, né? Aquele incentivo ideal que traz para a criança a assertividade que ela precisa naquele momento, né? O encorajamento que ela precisa para também adquirir resiliência, para também ela começar a aprender a tomar as suas próprias decisões. Chega um momento na maturidade, né, no desenvolvimento da criança, que ela precisa exercer um pouco dessa autonomia, de também perceber que ela pode fazer
tomar uma decisão e que tem consequências as decisões que ela toma. Então, acho que é importante esse dia a dia e essa análise do geral e do específico. Sim. E essa autonomia que vai sendo incentivada desde o início, né? Desde os primeiros anos de vida ali, a criança já pode ser incentivada nessa autonomia, e isso também vem pelo autoconhecimento desses pais, porque muitas vezes os pais têm algumas questões de controle, né? São muito controladores e aí são muito perfeccionistas, são muitas vezes têm alguns medos, né? Alguma fobia. E se eles não estão conscientes e não se trabalham nisso, eles acabam transmitindo isso para os seus filhos, né? Eu lembrei agora de um garoto que eu atendi na época, ele tinha 11 anos e ele morria de medo de elevador. E ele falava assim, é que a minha mãe, ela tem muito medo de andar de elevador, então eu tenho esse medo também. Então, assim, aquele medo não era dele, era da mãe, mas ele tomou aquilo como algo dele. Então, eu acho que quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente se trabalha, né, se desenvolve, busca entender a raiz das nossas emoções, dos nossos comportamentos, as nossas crenças, ressignificar essas crenças, é um investimento que a gente faz também em relação aos filhos, né? Teve uma outra criança que eu atendia que ela tinha medo de dormir sozinha. E aí ela dormia sempre na cama dos pais ali. E uma vez ela trouxe assim, alguma fala assim, a minha mãe fala que eu não preciso ter medo de dormir sozinha, que não tem nada demais, mas a minha mãe, ela morre de medo de cachorro. E eu falo para ela que o cachorro não tem, que ele não vai morder, mas mesmo assim ela tem medo, até dos pequenininhos, né? Então, assim, a incoerência também, né? Que a criança, se a minha mãe tem medo de cachorro, por que que eu não posso ter medo de dormir sozinha, né? Eles são muito E espertos, né? As crianças são esse, muito inteligentes. Eles percebem, né, esses detalhes, por exemplo, e conseguem, na sua própria compreensão, estabelecer as suas crenças também. Eu acredito assim, a gente também não precisa, né? Nós não somos pais perfeitos, né? Os pais, eles não são pais perfeitos, mães perfeitas. E a criança tem que saber isso. É bom para ela sim, que ela saiba que os pais não são perfeitos. E que acho que o mais importante é os pais mostrarem como eles lidam com a imperfeição. exato. E mostrar à criança isso, olha, é assim que se lida com a imperfeição, porque você também é imperfeito, e é assim que a gente lida com a imperfeição. Não é ensinar a criança a carregar uma culpa, né? Porque se os pais carregam a culpa, eles vão ensinar os filhos a carregarem culpa. Se os pais carregam medos, não enfrentam, eles vão ensinar os filhos a carregarem os medos e não enfrentarem. Então, é uma referência, não tem como não ser referência. É a referência, você só precisa escolher que tipo de referência você quer ser para os filhos. Exato. Né? E olha então quantas oportunidades os pais têm de se trabalharem, de se desenvolverem para serem melhores para si e, consequentemente, para os seus filhos, né? Deixa eu ver só os comentários aqui, ó. A Franciele colocou que a filha adora dançar, colocamos no balé para aperfeiçoar essa dança e estimular. Foi um mês e desistiu. Conversamos com ela e não teve proposta. Não foi mais. Não sei se fiz certo acatar a decisão dela. Precisa compreender todo o contexto. Eu acho que é o ponto que a Cris trouxe, assim. Às vezes, ela adora dançar, mas o balé não é a única dança, né? Às vezes ela não gostou daquela modalidade, mas ela pode gostar de um street dance, ela pode gostar de um jazz, de uma dança contemporânea, de outras modalidades, e aí, de repente, experimentar, né? É importante para que ela se decida, né? E veja se é o caminho mesmo ou não, né? É, ou se ela desistiu porque ela viu que era muito difícil,
se sentiu inadequada? Qual é o ponto, assim? E aí nessa conversa de conexão, essa conversa de entender, filha, eu tô aqui para te ajudar e eu vou te apoiar independente da sua decisão. Me conta, você não gostou do balé? Você quer tentar uma outra dança? Você quer algo? Como que a gente. Eu vejo que você gosta muito de dançar e você quer aperfeiçoar isso, então como que a gente pode fazer isso acontecer, né? Então, centrar na criança e na necessidade dela, né? Isso. E perguntar mesmo para sondar, porque às vezes a criança gostou da dança, mas não gostou da forma como a professora falou com ela. Tem às vezes esses detalhes, né? E aí uma conversa com a escola, né, de dança, com a professora em si, a aproximação, o vínculo que começa a se criar com o profissional e as amigas, né? Porque também não é só a professora, mas as outras alunas ali. Às vezes ela não se sentiu bem no ambiente social que ela estava e não conseguiu desenvolver a sua própria dança ali junto. Então, é muito detalhezinho para pesquisar e avaliar e acolher a fala da criança. Uhum. Olhar dentro do contexto, né? Isso. A Camila colocou: eu tenho pavor de rato a ponto de ter crise ao ver na TV, mas nunca tive episódio de trauma. Minha mãe tem esse medo. Os medos, eles podem ser aprendidos também, né, de diferentes formas, uma delas através da observação. Então, quantos medos nós adultos temos hoje que vêm dessa observação desde a nossa infância em relação aos medos dos nossos pais, né? A forma como esses pais, os nossos pais enfrentavam as situações da vida, ensinam muito para a criança, né? E aí modelam isso para tudo. E aí aquilo que a gente faz no micro, a gente faz no macro. Então, essas experiências elas vão se repetindo em diferentes contextos, né? É como se os filhos absorvessem e multiplicassem, porque essa é a função mesmo, né? A multiplicação, a vivência, quando vai se aglomerando, ela vai aumentando, né? Quanto mais experiências ela faz, ela passa com aquele assunto que ela não trabalhou, isso pode aumentar, né? Exato, né? E aí vem também esse conhecimento, e aí eu acho que na semana que vem a gente vai falar sobre isso no Papo Encorajador, sobre essa autoparentalidade, né? Esse olhar da criança interior e tudo mais, mas a importância da gente, enquanto adulto, olhar para essas crenças, independente de ser pai ou mãe, ter filhos ou não, né? Mas é olhar para isso e falar o que disso é meu e o que foi internalizado de outras pessoas. Então, esse medo, ele é meu ou ele é de outra pessoa? Ele está a serviço de quê aqui, né? Faz sentido realmente ele existir na minha vida? Ou, de repente, eu posso atribuir um novo significado para ele? E aí é esse processo de autoconhecimento, né? A gente está trazendo aqui de uma forma superficial, assim, né? Porque tentando trazer de uma forma didática algo que é muito complexo, porque eu sempre falo que o autoconhecimento ele é uma jornada, né? A vida toda a gente está sempre se conhecendo, quando a gente tem essa intencionalidade, quando a gente olha o que dessa situação aqui diz sobre mim, o que desse evento, né? O que aqui eu estou sentindo, né? Como que isso está me impactando? O que a Aline e a Cris estão falando aqui faz sentido na minha história? O que não faz, né? Então, é esse olhar de curiosidade também. Isso é se conhecer, é trazer essas perguntas, né, Cris? Isso. Perguntas é a melhor forma, né, de você conhecer alguma coisa. Faça perguntas a si mesmo, faça perguntas aos seus filhos, né? E essa coleta de informação, a coleta de dados, é para ser analisado de forma acolhedora, né? Entender o porquê, a causa, o propósito, né? A serviço de quê, né? Como você sempre fala. A serviço de que isso está acontecendo? E está acontecendo dessa forma, por que causa, né? Então, é a pergunta. Eu sempre ensino também para os meus filhos a usarem a pergunta, ao invés de afirmarem as coisas. Façam perguntas. Assim você estabelece uma conexão melhor, né, entre irmãos
e uma conexão melhor entre amigos, você já entra no assunto com respeito, né, quando você faz pergunta. Trazendo essa curiosidade, né, e não o julgamento, né? Isso. Cris, tem algum outro ponto que a gente acabou não falando e que você preparou para a gente aqui hoje? Você gostaria de acrescentar? Acho que só esse conciso mesmo em relação a quando se estuda, não é simplesmente para pegar uma técnica e aplicar, porque isso você passou pelo autoconhecimento, não adentrou, né? Então, acho que a informação que você recebe numa educação parental, você internaliza ela em primeiro lugar, porque você é referência e você não está ensinando o seu filho a fazer algo que você mesmo não faz. Então, acho que introjetar esse assunto e através do autoconhecimento você vai aprimorar isso muito melhor, né? E acho que assim, no final, nessa finalização aqui para a gente, né, como que a gente faz para saber ajustar essas atitudes, né? Que a gente, foi como eu falei, não é uma autocontemplação. A pessoa se conhece e ela estabelece o propósito desse autoconhecimento. Então, por isso que eu falei sobre introjetar esses conhecimentos, né? Trazer para si em primeiro lugar, para depois levar para o outro, e com qual propósito? Né? Conhecer-se para servir, para trazer esse servir ao mundo. Não é simplesmente permanecer dentro daquele somente o autoconhecimento para se aprimorar, porque o objetivo é aprimorar o outro, a começar pelos próprios filhos, no caso da educação parental. E na sociedade, né, como um todo, porque nós preparamos nossos filhos para seguirem adiante. Então, acho que o ponto principal aqui é o início, começar no autoconhecimento, começar na empatia, autoempatia, né? Consigo mesmo se conhecer e se amar, ter essas atitudes consigo mesmo, demonstrar isso aos filhos, né? Que eles também vão aprender a se amar, a se valorizar e querendo fazer dar essa continuidade, ser essa referência, os filhos também vão se tornar referências para outros fora do lar. Então, na sociedade, esse espalhar dessas sementinhas, eles vão acontecer através dos pais, dos professores e dos filhos também, porque crianças também encorajam amigos, né? Uhum. Crianças também encorajam crianças. Então, olha só que magnífico essa jornada de autoconhecimento pode trazer uma transformação para si, para os filhos, para aqueles que os filhos convivem nos seus ambientes em que eles vão, seja na escola, em outros lugares. Olha que magnífico pode ser esse crescimento, esse desenvolvimento social para melhoria contínua, né? Nós começamos dentro de nós e vai para a sociedade como um todo, né? É lindo, né? Essa transformação de dentro para fora. E quando eu sou melhor para mim, eu transbordo o meu melhor para o outro, para o mundo, né? E é nesse processo que a gente vai ocupando o nosso lugar, né? Deixando o nosso legado, a nossa contribuição e gerando um impacto positivo na vida das pessoas, né? Quando a gente consegue ir tirando um pouco é, essas questões não resolvidas, né? Esses pensamentos, comportamentos disfuncionais, esses medos que nos impedem de manifestar o nosso potencial, né? Quando a gente consegue ressignificar e conhecer cada vez mais a nossa essência, né? Eu acredito que a nossa essência, enquanto seres humanos, é uma essência boa, né? Nós somos luz e sombra, e a nossa sombra ela se manifesta pela falta de luz, né? Pela falta do conhecimento acerca de si. Então, quanto mais eu me conheço. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é do José Roberto Marques, que ele fala assim: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Então, e é exatamente isso, né? O autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei das minhas questões, das minhas dificuldades, da minha sombra,
mais eu me curo, mais eu me potencializo e mais positivo ali eu transbordo isso para o mundo, né? Então, acho que esse é o grande convite que a gente traz nessa manhã para os pais, né? Para que os pais busquem esse movimento de se conhecerem, de transformarem a sua relação consigo mesmo e, consequentemente, com os seus filhos, né? De trazer, de despertarem esse seu potencial de fato para assumirem a liderança da família, né, Cris? Isso aí. Todos vão ser muito beneficiados. Não é só o benefício para a criança, o benefício para os pais, em primeiro lugar, porque são os líderes da família, ensinando os seus filhos a serem líderes também, a começarem por si mesmos, a liderarem a si mesmos, para aprenderem também a liderar a sua própria família quando crescerem, tiverem na fase de executarem também o seu papel parental. Então, é uma jornada incrível, maravilhosa, que todos estão, está disponível, né, para todos. Não sei se eu posso falar aqui sobre o Claro, que eu faço. claro. Eu também quero ajudar vocês, porque estou com a mentoria aberta para pais e mães fazerem o programa de parentalidade encorajadora. Eu estou já em finalização da neuropsicopedagogia institucional, estou prestes a entrar nas escolas, eu estou ansiosa por isso. Estou trabalhando a ansiedade para que isso aconteça dentro, né, do tempo devido, né, do tempo que precisa ser. E essas sementes do encorajamento estão disponíveis para vocês. Acessem os links, né, que estão lá no meu perfil e também no canal do YouTube, para vocês entrarem e serem atendidos de forma remota. Ou se tiver na minha cidade, pode ser no Niterói, na cidade do Rio de Janeiro, pode ser presencial, né? A gente está aí com esse intuito e esse propósito de ajudar famílias e encorajar vocês a serem pais cada vez melhores no desenvolvimento pessoal, né? Para serem melhores para si mesmos e também melhores para os seus filhos. Então, Exato. Deixa aqui, reforço então esse convite para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, conhecer o trabalho da Cris. Aqui em cima vocês conseguem clicar e seguir o perfil dela. A Cris é facilitadora do programa Encorajando Pais, que é esse programa de mentoria parental que tem justamente esse objetivo de encorajar os pais através de um programa estruturado, de um acompanhamento para que os pais desenvolvam as suas habilidades, para que os pais reconheçam em si os seus recursos para melhor educar os seus filhos, né? Educar os filhos de uma forma encorajadora, de uma forma respeitosa, quebrando esses ciclos de violência da educação também, né? Então, deixo aqui o convite. E para quem quiser também aprender mais sobre a educação e parentalidade encorajadora, temos a nossa formação que a Cris fez e que se tornou aí essa facilitadora do programa. Então, deixo aqui o convite para vocês conhecerem a nossa formação. E no próximo mês, nós começaremos o estudo do livro Parentalidade Consciente, do Dr. Daniel Siegel. A gente tem o Cuore, que é o nosso clube de leituras, e esse é um livro que fala muito sobre como o autoconhecimento nos ajuda a criar os nossos filhos, né? Então, acho que é um tema que casa muito aqui, e então não poderia deixar de fazer esse convite para vocês. Quem quiser saber mais sobre o Cuore, me manda aqui uma mensagem que eu envio todas as informações. Será um prazer a gente seguir juntas, né, Cris? isso aí. Espalhando essas sementes, estudando, aprendendo cada vez mais. Deixa eu só ver aqui para a gente finalizar. A Andréia falando tema importantíssimo, muito bem trabalhado. Andréia, querida, um dente de leão também. José Milton, as 5 grandes perguntas que todos os dias somos desafiados a responder. Quem sou, onde estou, de onde vim, para onde vou e o que estou fazendo aqui. Exatamente. É sobre isso. Então, eu espero vocês, espero que tenha esse nosso encontro de hoje tenha feito sentido para vocês.
Deixa aqui o convite para quem ainda não me segue, quem ainda não segue a Cris, já clica aqui em cima. Se essa live fez sentido para vocês, compartilhe com mais pessoas, nos ajude a espalhar essa mensagem, falar sobre a importância desse autoconhecimento no exercício da parentalidade. E nos vemos na próxima semana, então, para mais um papo encorajador. Um beijo, fiquem com Deus, ótima semana.